A partir desse instante, tenho início a 11ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga. Hoje, terça-feira, dia 29 de abril de 2014. A presente sessão será presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudinei Chida, e a presença dos demais vereadores Oseri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, a partir desse instante, tem início a 11ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão. Solicito ao secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. 11ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Chida, presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzão. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Martioli. Presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. E Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, aos dias 29 de abril de 2014. Sérgio Daguano, presidente. Solicito ao vereador Marino Martioli para fazer a leitura de um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Os sinais dos tempos. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Realizada aos 22 de abril de 2014, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Sérgio Daguano, sendo secretariado pelo vereador Claudinei Chida e contando ainda com a presença dos demais vereadores: Osniri Pires Gonçalves, Ademir Batista da Silva, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, José Carlos Paixão, Maurício Giuliani e Luiz Carlos Lorenzão. Abrindo os trabalhos, o presidente pediu ao vereador Maurício Giuliani que fizesse a leitura de um texto bíblico e, em seguida, solicitou para o secretário ler a ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material de expediente, que constou da leitura do requerimento número 19/2014 dos vereadores desta Casa, solicitando o envio do ofício ao Concidades, encaminhando cópia do presente requerimento com minuta do projeto de lei para estudo e regulamentação das propagandas sonoras volantes em nossa cidade.
Terminada a leitura do material de expediente e não havendo vereador inscrito para fazer o uso do horário, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em primeira discussão e votação o projeto de lei número 033/2014, que altera o anexo 7º da lei número 2014/2008, do dia 5 de maio de 2008, que dispõe sobre o zoneamento e uso e ocupação do solo das áreas urbana e rural do município de Astorga e da outras providências, onde foi aprovado por unanimidade. Já o requerimento número 19/2014 foi aprovado por todos os vereadores. Nada mais havendo, passou ao período das explicações pessoais, usando a palavra o vereador Marcos Roberto Cavallari. Disse que uma senhora reclamou que precisou ir ao pronto-socorro 8 vezes para ser atendida, pois não havia médico para atendê-las, levando este fato ao conhecimento do senhor Guerino Guandalini. Outros casos como esse também é de conhecimento deste vereador e espera que o hospital atenda bem as pessoas que procuram o local para atendimento. Manifestou-se o presidente para dizer que neste final de semana a sua irmã teve problema com a pressão alta e o atendimento do plantonista foi muito demorado. Já o vereador José Carlos Paixão argumentou que é difícil para quem tem problemas de vesículas e precisa de atendimento urgente, pois a dor é muito forte e se o pronto-socorro não atende de forma rápida, pode ocorrer uma hemorragia e levar o paciente à morte. Comentou sobre a possibilidade da empresa JBS investir na integração de frangos em nosso município, trazendo maiores benefícios para os produtores de frangos de corte, e falou das precárias condições das estradas da Sória e Guarani, pois em dias de chuva os ônibus não conseguem transitar e transportar os estudantes, pois falta conservação e cascalhamento nestas estradas rurais. Já o vereador Claudinei Chida complementa a reclamação do vereador José Carlos Paixão, pois as estradas rurais estão com os trechos realmente ruins, devendo o Departamento de Agricultura olhar com mais carinho para a situação dos proprietários rurais e de seus filhos que estudam nas escolas de nossa cidade. E comentou também sobre a reunião desta casa na última quarta-feira com o chefe do DER de Londrina, o senhor engenheiro Dr. Zezo, juntamente com o deputado estadual Evandro Júnior, e também com a presença de empresários, agricultores e autoridades do município, buscando solução para melhorar a rodovia que liga Astorga a Jaguapitã, e também onde está sendo recapeada, mas necessita de acostamento para evitar a ocorrência de novos acidentes. Sem outras manifestações, o presidente disse que a construção do acostamento é prioritária para a população da nossa cidade e os proprietários rurais e de todos aqueles que trafegam por esta rodovia. Comunicou que hoje é o dia do feirante, num projeto de lei do vereador Marcos Roberto Cavallari, na gestão de 2005 a 2008. Nada mais havendo, agradeceu os vereadores e as pessoas em plenário, dando por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata. Astorga, 22 de abril de 2014. Sérgio Daguano, presidente, e Claudinei Chida, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovados por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do material de expediente. Projeto de lei número 35/2014. Súmula. Denomina as ruas A e I e J do Jardim das Torres, neste município de Astorga, Estado do Paraná. O artigo 1º
ficam denominadas as ruas do Jardim das Torres no município de Astorga, na seguinte ordem. A Rua A passa a ser denominada Rua Manuel Ferreira Borges. A Rua I passa a ser denominada a Rua Tetsuburo Takaki. E a Rua J passa a ser denominada a Rua Luiz Peixoto Luna. Projeto de Lei número 36/2014. Súmula. Denomina as ruas C, D, F e G do Jardim das Torres, neste município de Astorga, Estado do Paraná. A Rua C passa a ser denominada a Rua Armando Fugêncio Filho. A Rua D passa a ser denominada Ruas Domingos Ulian. E a Rua F passa a ser denominada Rua Benedito Fávero. E a Rua G passa a ser denominada Rua Horácio Teodoro Pereira. Projeto de Lei número 37/2014. Súmula. Concede reajuste salarial sobre os vencimentos e salários aos servidores públicos municipais de Astorgas e da outras providências. O projeto de lei número 38/2014, a súmula, concede recomposição inflacionária ao subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais, presidente da Câmara, primeiro secretário e vereadores, e da outras providências. Projeto de resolução número 02/2014. Súmula. Concede reajuste salarial sobre os vencimentos e salários dos servidores ativo e inativo da Câmara Municipal de Astorga e da outras providências. Solicito ao secretário se existe algum vereador inscrito em livro próprio para fazer uso do horário de expediente. Senhor presidente, não há nenhum vereador inscrito. Sendo assim, vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e em seguida em votação. Em votação, as matérias. Hoje temos apenas a segunda votação do projeto de lei. As demais foram feitas leitura. Projeto de lei complementar número 02/2014, que fica alterado o anexo 7 da Lei 2014, que dispõe sobre o zoneamento do uso de ocupação do solo das áreas urbana e rural do município de Astorga. Justificativa ao projeto de lei. A alteração se faz necessária em virtude da construção de moradias para famílias de baixa renda e da sinalização dos órgãos executor e financiador do empreendimento, junto ao distrito de Santa Zélia, neste município de Astorga. Salientamos que a alteração aqui proposta foi aprovada pela Concidade, conforme anexo, e assim solicitamos sua apreciação e votação. Paço Municipal, 14 dia do mês de abril de 2014, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Em discussão, projeto de lei número 02/2014, construção das casas, né? No zoneamento de Santa Zélia, né? Saída para Santa Zélia. Os favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Segunda votação, aprovados por todos. Passamos agora às explicações pessoais, com a palavra os senhores vereadores. Vereador Marino Martioli. Senhor presidente, boa noite, companheiros vereadores, pessoas presentes nesta casa e os ouvintes da Rádio Astorga. Estou muito feliz hoje por saber que a greve da rede estadual acabou. Então, avisar todas as pessoas que o movimento terminou. Dar parabéns aos professores e funcionários pelo movimento grevista, que a gente sabe que uma greve ela é torturante para aluno, para professor, para a sociedade, enfim. Todo mundo paga um preço. Mas que bom que foi uma greve que obteve êxito. Tivemos informações que o governo ou atendeu às reivindicações ou se comprometeu em atendê-las em prazos definidos. Com isto, é a vitória da educação e se reflete em toda a sociedade que a educação é a única maneira de transformar uma sociedade, é o que nós esperamos, o que nós desejamos.
uma sociedade mais culta, menos violenta e de uso do bom senso no dia a dia para resolver os problemas, os conflitos que vão aparecendo. Então, parabéns a todos os companheiros do movimento. Confesso eu que acreditei que nós não iríamos ter muito atendimento e rápido dos pedidos, mas, graças a Deus, os pedidos estão sendo atendidos, o governo se sensibilizou e, com esse curto prazo de tempo, a comunidade também tem pouco prejuízo. Vamos repor as aulas, vamos, enfim, dar conta do currículo, os conteúdos vão ser retomados e a gente continua aí lutando por boas escolas no município, por uma educação de qualidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Reiterando a fala do professor Marino, somos profissionais da educação, parabenizo as pessoas que pararam, e em especial aos 22 professores de Astorga. Inédito, tá, Marino? Foi inédito a manifestação em Astorga e os 3 distritos, e quero dar parabéns a 22 professores que ontem à noite embarcaram aqui às 11 horas da noite, foram para Curitiba, passaram frio lá, chegaram lá a 6 graus, e ficaram o dia todo hoje no manifesto de em torno de 25 mil professores, juntando alguns membros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também que estiveram presentes em Curitiba em relação à greve da rede estadual de ensino. O governo não deveria ter feito isso, deixado chegar a esse ponto, poderia muito bem, a Excelência, ter feito ano passado uma conversa com a PP Sindicato, mas infelizmente chegou e eu, como membro da educação de Astorga também, peço desculpa aos pais pela a greve que nós fizemos, deixando os filhos em casa sem aula, mas as aulas, como o professor Marino disse, vão ser repostas, tudo certinho, e principalmente porque a Astorga aderiu, foi praticamente 100%, foi a primeira vez que isso aconteceu na história da cidade ali, e foi uma honra estar participando dessa manifestação desde quarta-feira, porque eu vi professores que foram meus professores, Marquinho, Claudiner, que foram meus professores nos idos de 1980 aqui em Astorga, que estavam conosco ainda nessa paralisação. Por quê? Porque nós não estávamos lutando apenas para a questão salarial. Isso, quero usar a tribuna para falar sobre isso, que muitos acham que a questão do professor da rede estadual, que está ganhando bem, que é só questão salarial. Não é só isso. A greve ela foi manifestada e ela foi concluída hoje, devido a várias reivindicações, tanto para a Agente 1 e a Agente 2. A reestrutura era um dos pontos que a gente debateu muito com o governo do Estado, são 3 anos e meio de gestão, e a gente gostaria de uma estrutura um pouco melhor na rede estadual de ensino. A questão do porte da escola também, que independente do que ele fez, foi cortado o porte da escola. Então, não foi uma, foram 13 a 14 reivindicações em relação à educação. Cedeu em algumas? Sim. Vamos aguardar até o dia de amanhã para ver o resultado final de quando que vai ser colocado em prática essas reivindicações. Mas, mais uma vez, o povo mostrou que, estando junto, consegue muita coisa do setor público. Tá ok? Com a palavra, o vereador José Carlos Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a presença, eu quero parabenizar também aos professores pela manifestação, né, e que fizeram, né, o acordo lá com o governador. Está de parabéns todo o pessoal do que fizeram essa manifestação e reivindicação. E também quero aqui também agradecer ao Departamento de Indústria, Agricultura e Meio Ambiente, que na última terça-feira eu fiz uma crítica e uma reivindicação sobre a estrada da Soria e do Guarani. Para minha surpresa, na quarta-feira, eles já estavam arrumando a estrada na área mais crítica aqui, onde passa o ônibus do município e a Kombi, onde eles passam pegando os alunos. Então, nós estamos aqui para pedir e criticar o que não é feito. Nós estamos também aqui para agradecer e parabenizar os nossos pedidos. Coincidentemente, eu fiz uma crítica, um pedido, juntamente com
meu companheiro Claudio Netilha, sobre o Guarani, porque infelizmente ali não tinha condições. E realmente no outro dia já fizeram a parte crítica, não fizeram todos, fizeram só a parte crítica, mas hoje pode chover, que o olho passa normal, a cune passa normal, então não tem problema. Então eu só usei a palavra mesmo para agradecer o departamento e eu sou o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Marcos. Com a palavra, o vereador Marcos Roberto Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite. Ô Zé, que parabéns, você conseguiu alguma coisa, você e o Claudener, porque eu, Zé, chega a doer a minha alma, viu? Porque tem tanta coisa escrita aqui que eu vou começar a dizer que vai doer a alma de gente lá para frente. Seguinte, senhor presidente, sobre aquela senhora do hospital que eu conversei com o seu Gueri naquele dia, ela foi embora do hospital doente e tudo, com as pedras no rim, tomando um remedinho, teve que ir embora. Segundo a informação que eu tive, senhor presidente, é que ela seria atendida hoje, ia ter que fazer novamente todos os exames para fazer. Tinha passado já em 4 médicos. Amanhã eu vou tomar a saber do assunto a respeito daquela senhora, se realmente fizeram cirurgia, o que é que aconteceu, porque a mulher ficou 1 semana em casa, depois de ter passado mais de 15 dias dentro do hospital, daquele jogo de empurra para lá e para cá. Essa situação nós vamos ver ela amanhã, o que é que eles resolveram hoje lá. Falando no hospital, nós tivemos lá na posse no hospital o novo presidente. Agora acreditamos que esse presidente, o senhor José Gomes, é uma pessoa íntegra, honesta, que eu conheço ele de longas datas, e a equipe que vai ajudar ele a tomar conta do hospital agora, aliás, não só eu, com vossas excelências aqui, acredita que aquele hospital vai tomar o caminho que deve ser tomado. Se Deus assim permitir, e eu conhecendo o senhor José como eu conheço, tenho certeza que ele vai tomar as providências e que eles vão estar lá para verificar todo dia se o médico que a sociedade paga através dos seus impostos está atendendo a comunidade, está atendendo as famílias, porque muitas vezes os médicos atendendo outras coisas lá e largam as pessoas doentes lá esperando horas e horas lá naquele hospital. Então eu acredito no senhor Zé, conheço a família dele e acredito que de agora para frente as coisas vão melhorar lá no hospital. Este é um caso que eu falei na última reunião aqui, que chegou a doer a alma de ver aquela senhora daquela situação e a família dela. Até disse que aquilo era caso de levar na polícia se acontecesse alguma coisa mais séria com aquela senhora. Outra coisa, senhor presidente, eu recebi uma ligação do Éder, da academia ali, da corporal ali, né? O Éder me ligou várias vezes e eu estive conversando com o Manuel, fui lá no gabinete dele, lá, falei, Manuel, é o seguinte, está acontecendo isso lá na Rua Larga, aquele alagamento, as areias, as terras descendo tudo lá. Ele me ligou e eu me prontifiquei a ir lá e conversar com ele. E me prontifiquei com ele e assumi um compromisso com eles lá, de que estaria trazendo aqui para esta casa as reivindicações dele, que aquela rua lá alaga tudo, vem lama de tudo quanto é lados, da escola onde estão fazendo aquelas construções, lá de cima, mais para cima também, desce toda a água naquele canto ali. Eles abriram um pouco aquele bueiro, mas aquilo lá não tem. Aquela rua é tipo um asfalto assim, praninho, a água não passa, fica tudo aquela areia lá. Um menino caiu de moto lá encostando, que derrapou lá, que ele encostou a moto, foi descer, ele caiu. O dia que chove, ali é uma lama. Aquele pessoal ali do escritório Globo, dele ali, todo mundo daquela rua, aqueles pessoal ali que tem estabelecimento comerciais, eles pagam os impostos, então eles exigem dentro dos direitos deles, que a prefeitura tome providência. E eu vou pedir o apoio de Vossa Excelência e da mesa diretora para que interceda com o Manuel, porque eu já falei com o Manuel. Conversei e passei a satisfação para o rapaz. Fui lá, falei para ele que eu ia trazer essa conversa aqui na Câmara, para que nós junto ao Poder Executivo, tome as providências de fazer alguma coisa lá. Não descer aquela areia. Até naquele momento o rapaz falou que fosse um caminhão-pipa lá, lavava tudo e tal. Lava hoje, amanhã volta tudo lá. Aquilo ali é uma coisa séria. Enche de água a rua toda, os pedestres estão passando até em cima do quebra-mola. E entram tudo por ali, nas casas, dentro do estabelecimento dele. É um caso sério que vem se arrastando para o nosso município. E eu tenho certeza que o Poder Executivo, que vai receber uma arrecadação tão grande que nem vai receber este ano, vai começar a dar as providências a fazer não só aquilo dali, mas os asfaltos arrebentados, que a população reclama. A gente abre o Facebook, daí a pouquinho, que a gente tem lá 2, 3 mil amigos, e já vem tudo em cima da gente. Tanto é também, senhor presidente, que eu fiz uma indicação nesta casa, da rua da Camilo Ramalho Mata. Ali no número 641,
Ali tem uma senhora vizinha dela que tem crianças pequenas. Ali antigamente tinha um quebra-mola. Realmente, aquele quebra-mola, senhores presidentes, ouvindo da Rádio Astorga, aquele quebra-mola foi feito, quando foi feito, bem na entrada da casa daquele que tem um estabelecimento aqui na cidade, que vende roupas ali, na Camilo, lá no alto, lá na Camilo Ramalho Mata, lá. O pai da Raquel, o senhor Baroni. Então tinha realmente um quebra-mola bem na frente da casa dele, bem no portão. Realmente, quando vai fazer um quebra-mola, presta atenção. Você vai fazer o quebra-mola bem dentro da entrada da casa das pessoas. Lá no Jardim Londrina, na Rua Andirá, também tem outro quebra-mola, do pintor lá, que ele é meu vizinho, ele já falou comigo umas 500 vezes. Eu falo também aqui, mas não é eu que tenho o poder de ir lá arrancar o quebra-mola do lugar, que eu não tenho esse poder. Meu poder aqui nessa casa e dos demais colegas é legislar e fiscalizar, fazer as indicações e dar sugestões. Esse é o nosso trabalho, nem criar despesa para o Poder Executivo, nós não podemos fazer. Tanto é que eu estava querendo que as professoras recebessem a hora-atividade, fizesse a hora-atividade, ele disse que ia ter que contratar mais professores, ia trazer despesas, e o que aconteceu com nós vereadores? Ficamos de mãos atadas, aliás, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, e aí vem as cobranças em cima de mim. Essa senhora da rua lá, ela quer um quebra-mola lá, o que aconteceu? Minha indicação está aí, já foi feita, já foi aprovada nesta casa. Teve 2 acidentes essa semana lá, dentro de 15, 20 dias. Teve um senhor que foi parar lá no hospital. E disse que talvez, se eu não me engano, levaram ele até para Maringá, lá que ele passou mal, que o carro estava indo, esse senhor vinha vindo de bicicleta, você que pegou ele lá, porque eles sobem ali com aquela velocidade e vão com tudo. E lá naquela esquina tem famílias que tem criança. A menina trabalha, acho que na empresa do Toco, e ela está no Facebook que ela colocou. Mas eu cumpri a minha obrigação, que eu levei inclusive para ela o requerimento que foi votado nesta casa. Eu levei para ela, já pedi ao Dr. Wilson, nós estamos cobrando não só esse meu requerimento, como os demais requerimentos dos senhores vereadores, que são aprovados e encaminhados para o Poder Executivo. E está tudo lá encostado, viu, Zé? Lá é coisa de encostado, sabe? Gente aposenta e fica lá nos cargos. Né? Eu já cansei de falar esse tipo de coisa aqui. Aposenta, fica nos cargos, é gente que foi ex-vereador, em cargos públicos, mamando na teta da administração pública. É um descaso com a população, é uma pouca vergonha, vamos logo dizendo assim. Então esse quebra-mola tem que ser construído lá. Eu não quero a pessoa ficar falando que a gente não faz. Até ela não está dizendo isso, mas está cobrando, e é o direito dela cobrar, porque ela paga impostos, não só ela, como a sociedade astorguense toda. Outro caso também, eu estive esses dias na fazenda do Mauro Lian, que lá mora uma família muito amigo meu, e eu estava vindo à noite de lá, e ali no Clube dos Boiadeiros, quando vem de lá para cá, que você vai virar, fazer aquela curva, tinha chovido, e aquela água desceu toda ali pelaquela rodovia lá embaixo. Lá no acidente daquele rapaz que aconteceu esse tempo, lá de cima. Então, alaga a beira do asfalto ali, naquela beirada ali, onde construiu uma nova empresa ali. O que aconteceu? A minha prima, a mãe dele, a família Salvador, que teve um acidente há 2 anos atrás aqui nessa baixada, morreram todos, porque também essa água alagou a rua lá embaixo, naquela baixada lá, e o carro veio com tudo e foi com tudo. Então, antes que aconteça um acidente, eu vou deixar aqui registrado o meu pedido de urgência, para que o Poder Executivo, através do departamento competente, tome as devidas providências, porque aquela água não pode ficar lá naquela pista, não. Porque vem o pessoal de lá do Cruz Boiadeiro para cá, vira ali, o carro naquela água, pode acontecer alguma coisa e aquilo lá está sério. Construíram uma empresa lá, e então estão construindo empresas naquele pedaço ali. Então vamos ver aquela água que desce todinha, vindo da Calcafé para o Cruz Boiadeiro, que tire aquela água de lá, porque aquilo é caso sério. Eu vi com meus olhos. Estamos discutindo aqui a questão do DR ali, mas que ali é o município, né? A área urbana ali. É urbana aquilo ali. É urbana, né? Ali está errado, né? É errado aquilo ali. Eu vi aquilo ali antes que aconteça coisas piores. É um acostamento, né? Vamos tomar as providências sobre aquilo. Vamos conversar com quem é de competência. Já está anotado. Para anotar isso aí, porque pode acontecer com algum carro vindo de lá para cá. E eu vi toda aquela água lá e eu presenciei. Isso, você vê a Jéssica, aconteceu daqui para lá com a água e é em cima aquele monte de água, né? Quando está vindo de lá para cá. Não, tem mais sim. Ô, senhor presidente, eu também recebi no meu Facebook, e eu trabalho na educação infantil, conversei com bastante professoras da educação infantil, e eles estão tudo aguardando, o projeto de lei foi lido aí,
que os servidores públicos vão ganhar 5,8 de aumento, vai ser 6, pelo que está escrito aí. E nós, da educação, porque tem leis específicas, vai ser 8,34, coisas assim. E elas estão esperando para amanhã o avanço na horizontal e o avanço no vertical. Ela espera o aumento de 8,32, que não vai ser ainda para esse mês, né, que já está dito aí, pelo que chegou agora aí, vai ser só para o mês que vem. Não vai vir esse 8,32, então elas vão perder o aumento deste mês de 8,32, elas vão perder se eu não me engano, eu espero que não esteja errado, mas amanhã nós vamos acabar de ver isso, que elas recebam o avanço na horizontal e que elas também recebam amanhã o avanço na vertical. Então, nós vamos amanhã ver o Olerite e nós vamos ver na educação infantil se vai ter o avanço na horizontal e na vertical, porque o 8,32 não vai vir amanhã. Eu também espero que ele, também é lei federal, que ele cumpra o que está atrasado, ele apague tudo que tiver atrasado, de janeiro, de fevereiro e de março. Ele deve pagar tudo que deve estar atrasado. Nem que foi 2, 3 vezes, mas eu quero que nós queremos. Desculpa fazer a interferência aí, né? Até que é o protocolo um pouco. Mas, se você tocou nesse assunto, é bom que a gente ia falar no final. Aguardando que está ansiosa, eu também recebo muitas ligações, tanto por telefone como no Face, tanto dos professores como funcionários. Chegou essa casa ontem e foi lido hoje o reajuste salarial dos funcionários do município de Astorga. Certo? Só foi feita a leitura, a aprovação vai ser nos próximos dias. O reajuste está previsto em 6%. É uma lástima. E deixo bem claro isso daqui para vocês, o descontentamento, eu enquanto vereador, porque nós trabalhamos o ano inteiro, junto com a administração, para podermos trabalhar com esse ano um reajuste um pouco maior. Estivemos reunidos vários dias e solicitamos um reajuste que fosse um pouco maior do que o índice de inflação, certo? O Executivo encaminhou para a gente hoje 6% de reajuste para os funcionários. Nós concordamos que é um valor muito pequeno esse repasse, que deveria muito mais. E para os professores, o retroativo de janeiro a maio, esse salário vai ser pago a partir de 1º de maio, vai receber dia 30 de maio, final do mês de maio ainda. O retroativo, Marcos, o retroativo, segundo o artigo 2 da lei, que ele caminhou para a gente hoje, já li hoje durante o dia, vai ser pago de janeiro a abril, o retroativo, e vai ser pago em 2 vezes essa diferença. Então, a diferença do retroativo, quem faz parte da área da educação do município de Astorga, terá os 6% mais 2,32%, que dá 8,32%, conforme a legislação do plano de cargos e salários. E vai ser pago dia 30 de maio, o reajuste, e o retroativo está previsto aqui nesse projeto de lei que veio para nós, que vai ser pago em 2 parcelas, tá ok? Viu, senhor presidente? Outra coisa também, as professoras comentou que se não paga o horizontal, a vertical, que é o plano de carreira de cargos, que lá constam os valores, é desrespeitar o plano de carreira do servidor. Então não pode não pode desrespeitar. Então amanhã nós vamos ver se está respeitando ou está desrespeitando. Ótimo. Tá? Então não é só isso, senhor presidente. Obrigado. Marcos, você citou aí a questão da rua, na rua Presidente Epitácio, né? A rua larga ali, né? Que a gente chama de rua larga aqui em Astorga. Me perguntaram por que rua larga? Foi porque é larga, né? O presidente, por que a rua é larga? Porque é larga, né? Presidente Epitácio, né? Que ficou estreita, né? Em alguns pontos ela está ficando estreita já. Então, só para o teu conhecimento, veio aqui, nós temos o Fale Conosco desde o ano passado, desde o início dessa gestão, temos o Fale Conosco, né? Estou vendo hoje muitos jovens na cidade aqui, muita gente no plenário. Utilize o Facebook, nós temos a nossa página lá do site da Câmara. Utilize o nosso e-mail para fazer o encaminhamento das reivindicações. E dia 16 de abril, Marcos, o senhor Edgar Sintra, que conversou com você, só para você ter que as coisas estão funcionando aqui, tá? Ó, 16 de abril, às 9h57, ele mandou essa reivindicação que falou para você. No mesmo dia 16, às 13h52, nós mandamos resposta. Certo? Nós mandamos respostas, encaminhamos ao Executivo, mas bom que você foi lá e reforçou, porque realmente a gente encaminha algumas coisas ali, vai lá, pede, e as coisas não estão acontecendo a contento. Mas a reivindicação foi feita, foi repassado, e nós vamos continuar ali.
Foi falado do Hospital Cristo Rei, quero parabenizar, quinta-feira nós estivemos lá, a posse da nova diretoria do Hospital Cristo Rei. Parabéns ao Sr. José Gomes, uma pessoa notória, conhecida em Astorga, né? Dono da funerária. A gente ia lá buscar caixão, hoje a gente vai buscar vida no hospital, né? Que bom, né? Nome muito bom do Sr. José Gomes. Quando ele estava na funerária, a gente ia lá chamar o Sr. José Gomes, porque já tinha ido o negócio, né? Era para esperar o caixão. Então agora a gente espera do Sr. Zé Gomes que a gente chega com a vida e sai com a vida lá do hospital, tá, Sr. Zé Gomes? Acreditamos na posse do senhor, acreditamos no trabalho do senhor e, pelo que eu vi aí, já está fazendo a diferença nessa uma semana de posse. Pode contar com essa Câmara que nós estamos com o senhor. A respeito do trânsito na cidade de Astorga, muitas pessoas, 2 semanas está aí, já está indignada, já estou metendo a boca, está falando que não vai dar certo, que não vai... Gente, calma. O carnaval também, o que nós sofremos, nós 9 aqui, sofremos um monte no carnaval. Quando falaram que o carnaval ia ser lá em cima, os primeiros que levaram chicoteada aqui fomos nós, né, gente? E nós deixamos bem claro, calma, vai ser a primeira vez. Depois que acabar o carnaval, a gente vai sentar e verificar os pontos positivos e negativos. O trânsito, todo mundo, faz 1 ano e meio que nós estamos nessa gestão, 1 ano e meio detonando com a gente por causa do trânsito. Foi feito alguma coisa. Não é o vereador Sérgio, nem o Lorenzão, o Ademir que chegou lá e falou assim, ó, coloca essa plaquinha virada para cá porque eu não quero que mais passe o carro na frente da minha casa. Não fomos nós. Quem fez isso foi um engenheiro de trânsito. E se foi chamado um engenheiro de trânsito é porque ele sabe um pouco mais do que eu. Sabe um pouco mais do que nós. Ele é especialista naquilo. Muitas pessoas questionam por que essa rua vai continuar subindo, aquela que vai descendo, por que a São Pedro vai ser só para ir, então, e não sei o quê. Algumas alterações foram feitas e foi feita com análise técnica. E o prefeito deixou bem claro para nós, falou assim, o engenheiro fez análise para desafogar o trânsito do centro. As pessoas hoje, conversando com alguns, nós temos que ter consciência no trânsito, pessoal, porque nós temos o hábito de andar muito pela avenida. Mas eu sei por quê. Porque as ruas laterais são tudo cheio de buraco. Tudo bem. Está consertando os buracos da lateral. Mas nós temos costume de andar na avenida. Então, porque ser mais rápido, não sei o quê e tal. Só se você tem que ir no Vila Olívia, o que nós temos que fazer é uma educação no trânsito. Se eu moro perto do Posto Astorga e eu tenho que ir para o Vila Olívia, eu não preciso vir pelo centro. Eu posso pegar uma rua lateral e vir embora, desafoga o trânsito. Mas tem pessoas que gostam de passar muito pelo centro, então começa a afogar o trânsito do centro. É difícil esse miolo que nós temos da igreja? É difícil. Tem o projeto de alteração da feira, mas a feira não é o principal problema do trânsito. São outros fatores. Então, nós já solicitamos, veio o engenheiro de trânsito, eu vou pedir para a população aguardar ali, porque eles estão trocando as placas, colocando saquinho de, né, tampando ali, porque a hora que começar, e tomar atenção já, esse primeiro momento, essas 2 semanas, quando foi falado, 2 semanas atrás, que iriam, a partir de segunda-feira, iam ser feitas as alterações das ruas da cidade. Todo mundo achou que na segunda-feira já não podia virar no Bradesco, não podia passar na frente da Câmara, ficou aqui lá. Foi começar a fazer a alteração. Já foi feito as placas. Então eu peço para vocês que estão dirigindo, olhe também para aquelas placas que estão tampadas ali com saco plástico. Comece a observar como que vai ser a alteração, para que a hora que mudar, tirar real, vier a situação real para você andar, o teu cérebro já vai estar condicionado àquilo. Porque se você virou sempre aquela rua lá direito, se você tiver que virar do lado esquerdo, pode trazer algum transtorno depois. Hoje mesmo, a gente vê aqui, ó, na Câmara, aqui, essa rua, ela só desce faz muitos anos, né, Rubens? Quantos anos? Vira e mexe, a gente encontra um doido subindo. Ainda passa perto da polícia aqui, ó. Certo? Então, é hábito, né? E muitas pessoas de fora. Então, para quem mora aqui na cidade de Astorga, aguarda um pouquinho, vamos aguardar. Se não funcionar, vai ser alterado. Isso é uma palavra do executivo, junto com o engenheiro de trânsito. Então, não foi feito a esmo, né? Vou lá e vou fazer. Foi feita uma análise técnica, o engenheiro de trânsito, que ficou muito caro, por sinal, para vir fazer toda essa mudança da cidade de Astorga. A questão da dengue. Está sendo falado na rádio, e hoje foi cogitada a questão de fazer um mutirão. Vou amanhã conversar com o setor de limpeza, ver se a gente consegue ali fazer um movimento. Para isso nós vamos precisar de todas as associações, sabe, Zé? Rotary, Lions, a Rede, que
faça um trabalho em conjunto, tanto no distrito aqui, para a gente tentar. Nós estamos falando desde janeiro do ano passado sobre a dengue. A dengue são 2 em 2 anos, nós temos o caos. Ano passado nós não tivemos casos, foram raros. E nós estamos desde setembro falando nessa casa. Vamos tomar cuidado com o verão, que a dengue 2014 vai ser alta. E os índices estão aí, ó, assustadores. Nós não podemos, né? Em Astorga nós estamos com vários casos. Com a palavra para o senhor Marino. Senhor presidente, é bom. Nós temos um foco do mosquito da dengue em Santa Zélia muito grande. E no Vera Helena agora, hein? Inclusive, o fumacê tem passado lá na bomba costal, no carro, e tem diminuído. Mas lá em Santa Zélia tem que fazer voltar um serviço que a prefeitura deixou de fazer, que é limpar os quintais e recolher aqueles entulhos, que as pessoas não vão limpar, não vão pagar. Então, o ideal lá seria a prefeitura se colocar à disposição para as pessoas limparem os quintais e tirar, porque senão nós vamos continuar tendo foco lá. Então, pedir ao prefeito que passe com o caminhão pegando os entulhos, todos os quintais lá, para fazer uma limpeza geral. Eu acredito que vai ajudar. Hoje eu vi, eles estão fazendo isso em outras cidades, professor Marino, porque a prefeitura não dispõe tanto de carros para isso, talvez caminhões, mas por isso que eu falo entrar a iniciativa privada, proprietários de caminhões, marcar um dia, fazer o mutirão. A gente faz mutirão para tudo, gente. Mas sabe o que acontece, senhor presidente? Poderia dar uma paradinha com tudo e dar uma atenção especial, por quê? Em Santa Zélia, nós já tivemos, só que eu conheço, umas 20 pessoas com problemas da dengue. É um número alto e, graças a Deus, não foi hemorrágica, mas as pessoas têm ficado, no mínimo, uma semana em casa, parando de produzir, parando de ganhar, se for diarista. Enfim, fica sugerida essa limpeza. Até porque ajuda a eliminar o mosquito. Falar para as pessoas, catem as latinhas do quintal e coloquem na rua, não está valendo. É bom mandar fazer uma limpeza geral, que com isso ganham todos, porque o problema da dengue é coletivo. Não é individual, mas o resultado é coletivo. Então a gente pede essa limpeza lá. Obrigado. Quero parabenizar aqui a Rede de Combate ao Câncer, juntamente com a Associação Atlética Banco do Brasil, pelo Bola na Rede, foi um sucesso também, dia 27, domingo. A ACEASH, pela sensacional feijoada no domingo também, do Taiko, né? E também agora parabenizar todos os trabalhadores, depois da manhã, dia do trabalhador, né? Parabéns a todos nós aí que fazemos parte desse Brasil, aqueles que estão aposentados, obrigado pela participação, né? Enquanto trabalhador também, que não deixa de ser um trabalhador, e a todos os funcionários públicos, estaduais, municipais e particulares aí, parabéns ao dia 1º. E quero dizer também que hoje é 29 de abril, Dia Internacional da Dança. A origem do Dia da Dança foi em 1982, pela Unesco, Comitê Internacional da Unesco, que promulgou o dia 29 de abril, sendo o Dia Internacional da Dança. Hoje também é dia de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina era apenas uma irmã leiga da Ordem Terceira Dominicana. Mesmo analfabeta, talvez tenha sido a figura feminina mais impressionante do cristianismo do 2º milênio. Nasceu em 25 de março de 1347, em Sena, na Itália. Seus pais eram muito pobres e ela era uma das 25 filhas do casal. Olha só, gente. Fica fácil imaginar a infância conturbada de Catarina. Além de não poder estudar, cresceu franzina, fraca, viveu sempre doente. Mas se não fosse assim, tão debilitada, certamente a sua missão apostólica teria fragilizado. Carregava no corpo o estigma da paixão de Cristo. Para os católicos aí, né? O estigma, tem um filme sobre isso, né? O estigmata, né? Então, que ela trazia no corpo ali os estigmas da paixão de Cristo. Então, hoje é dia de Santa Catarina de Sena e Astorga, nós no Vera Helena, lá, o Celso está aí, mora na rua Santa Catarina, né? Também quero, infelizmente, aqui, domingo estivemos juntos, junto com o Claudiné, o Marino estava lá, o Zé também, né, Zé? O Rubens, o Ademir, estávamos todos na SEASH, na feijoada do Taiko, e estava conosco o ex-prefeito de Lobato, o Carlão e sua mulher. Então, infelizmente,
estavam conosco ali, e dali ele saiu, foi embora, e aconteceu o trágico acidente, levando a óbito ele e a mulher dele. Então, o ex-prefeito de Lobato, Antônio Carlos Rodrigues, de 54 anos, e a esposa dele, Rosa Egeia Costa Rodrigues, de 56, morreram em um acidente com um caminhão no início de domingo, dia 27, na PR-467, em Paranacite. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, Estadual de Colorado, a colisão ocorreu pouco depois das 18h30, no quilômetro 34 da rodovia. O ex-prefeito esteve à frente da Prefeitura de Lobato em 2 ocasiões, 1989 e 92, e de 97 a 2000. E atualmente era assessor do deputado federal Luiz Nishimori. Carlão, conhecido mais por Carlão, né, pessoal? Era um cara muito ativo, sempre estava conosco, trazia muitas informações em relação à política e nos ajudava o que era preciso nos trâmites na justiça. Vai fazer uma grande falta para o espaço político dessa região de Astorga aqui. Então, meus sentimentos à família do Carlão e à sua mulher. Também não poderia deixar de falar sobre uma senhora muito distinta em Astorga, que para mim ela teve um significado muito grande durante muitos anos, a dona Olga Guelf. Dona Olga Guelf, os mais novos talvez não a conheçam, mora na rua Ipiranga ali, uma das pioneiras, ela e o marido dela, seu Guelf, falecido há mais de 20 anos, foi um dos primeiros pedreiros, marceneiros aqui da cidade, construiu muita casa, e nós temos ainda muitas casas em Astorga construídas por seu Guelf, que era um grupo de filhos e família ali de construtores. Então, sexta-feira passada, ela veio a óbito. Meus sentimentos à família Guelf, toda aí pela sensacional mulher, esposa, companheira, dona Olga. Pioneiros de Tupinambá, o Marino está falando aqui. Então, uma família grande, construtores, veio de Tupinambá, veio para Astorga há muitos anos. E também, meus sentimentos à família Palladini, que final de semana nós perdemos mais um grande pioneiro da cidade, que está na cidade há muitos e muitos anos, seu Orlando Palladini, daquela venda, quem não conhece, seu Palladini, da saída de Maringá, aquela venda histórica que nós temos lá, meu sentimento à família Palladini, e foi uma grande perda, um homem muito, Dona Maria, Rosângela, o filho, meu sentimento em nome dessa casa aqui, ok? Recebi hoje uma denúncia aqui, e eu gostaria, amanhã vou levar para a prefeitura isso daqui, em relação à chácara que nós temos na rua Belém, lá, acho que é do seu Bassan, né? Aqui até uma chácara ali, então nós vamos levar amanhã para ver. É a rua tua ali, não é? A rua do Ademir ali. Tinha uma reclamação ali, Ademir, que como nós ficamos sabendo que o Vera Helena ali está tendo um foco de dengue, muitas pessoas estão com suspeita de dengue para aquela região ali, estão falando ali que é perto do campo, que estão jogando lixo, que deve ter entulho e tal, de repente o bichinho está dentro de casa, mas eu tive a reclamação dessa chácara aqui, que é na rua Belém, direto lá, que realmente está com muito problema. Tá, Maurício? Você ali da coisa? Mas foi entrar nessa chácara para verificar? Já entraram lá para verificar, o fumacê entrou por tudo lá, entrou dentro da casa da senhora, certo. Entrou dentro do meu quintal, mas o vizinho de frente está com dengue, e a esposa também. Então, vou pedir lá que eu tive reclamação do inseto da dengue e também de ratos. Falou que está uma, por causa da... Então vamos dar uma olhada amanhã. Estou falando aqui porque para a gente, quem sabe a pessoa está ouvindo e toma providência, não precisa outras situações aí. Gostaria aqui de parabenizar as pessoas, os alunos da faixa, é isso? 7º ano, levante a mão quem é da faixa aí. 7º ano, uma boa galera. 7º semestre de administração, Professor Tiago Amaral, eu que trouxe. Parabéns, professor, tem que trazer jovens aqui na Câmara. Hoje foi rapidinho, a nossa sessão teve apenas um projeto para ser votado, mas de vez em quando sempre a gente tem mais projetos para serem votados aqui, conforme a ocasião. Parabéns à professora Rosângela também, que trouxe, mais uma vez os alunos da geração. Levante a mão aí os alunos da geração. Aí, estão todos com vergonha. Aí, mas parabéns, pessoal do Paranaguá que está aí, seu Marino, mais o Birce, família Birce, o Elton que chegou, Elton? Parabéns, veio prestigiar. E aos demais, o Paulo, e aos demais que aqui estiveram conosco nessa sessão, tá ok? Havendo nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão ordinária. Portanto, senhoras e senhores, está encerrada a sessão
de hoje, desse dia 29 de abril de 2014, nesta terça-feira. Foi a 11ª sessão ordinária do segundo período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Astorga. A presente sessão foi presidida pelo vereador Sérgio Daguano, secretariada pelo vereador Claudinei Chida, presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Marino Martioli, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, José Carlos Paixão e Luiz Carlos Lorenzão. E na sessão de hoje, conforme foi dito pelo presidente da Câmara, o Sérgio Daguano, a presença da Faculdade FACE de Astorga, alunos do 7º período de administração, e também acompanhado aqui pelo professor Tiago Amaral. O Colégio Geração fazendo presença também em todas as reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Astorga, acompanhado aí pela professora Rose Giglini. Senhoras e senhores, até a próxima terça-feira com mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Astorga. Boa tarde.